E aí, galera, vamos continuar? Estão preparados? Então vamos lá. Para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a LGPD, vocês precisam saber quem são os envolvidos. Então vamos lá, vamos começar pela a primeira persona que participa da LGPD, que é o titular. O titular, ele é a pessoa natural que vai te prover os dados. Então, todos os dados serão providos através dessa pessoa que é o titular. O controlador ele é responsável pelos dados coletados, então pode ser tanto uma empresa quanto uma pessoa física. Vai ter o operador, que é uma entidade que realiza o tratamento de dados sobre a ordem de um controlador. Vai ter o encarregado, que é uma pessoa que é responsável pela comunicação entre todas as partes. Um fato bem importante sobre o encarregado é que esse encarregado ele já é um cargo hoje em dia chamado DPO, Data Processor Officer. Então ele é o responsável de todos os dados da empresa. Então geralmente esse vai ser o profissional responsável por implementar um plano de ação para a LGPD e esse profissional a gente vai falar bastante mais à frente, tá ok? É, terão também os agentes de tratamento, que são o controlador e o operador. É, existem os órgãos de pesquisa, que são basicamente um órgão ou entidade de administração pública, que participa, é um das nossas personas do LGPD. E existe a autoridade nacional, que é um órgão de administração pública, que é responsável por zelar que faça que toda essa lei funcione e fiscalize, né? Então, legal. Esses são os membros da LGPD, ok? São os atores. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o encarregado pelos tratamentos de dados. Esse profissional ele vai ter a função de, além de comunicar entre pessoa física, ou pessoa natural, o operador e o controlador, ele também será responsável por todos os planos de ações que precisam acontecer. Então, se caso teve um vazamento de dados, o DPO é o responsável. Ele é o responsável por comunicar que houve um vazamento de dados e de tomar uma ação, de como preparar para que isso não aconteça de novo, responder perante justiça. E na lei está escrito que esse profissional precisa ter os dados públicos para as pessoas conseguirem entrar em contato. Então, é muito importante esse profissional nas empresas. Então, como é um mercado bem novo, é muito interessante que as empresas já se preparem para ter esse profissional. Ele geralmente é um profissional de tecnologia, jurídico, né, direito digital, que tem muito conhecimento em compliance e risco. Até porque, vocês sabem, na tecnologia como é hoje, tudo é muito vulnerável, né? Então, é necessário que esse profissional já esteja trabalhando dentro das empresas até agosto de 2020, ok? Eu vou ter que pegar uma cola aqui, gente, porque a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os direitos do titular dos dados. Então, número um, toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantindo os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade. Acho que isso fica claro para todo mundo, né? Confirmação da existência de tratamento de dados. Isso é bem importante durante a lei, a gente vai ver isso bem claro, que se você faz algum tipo de tratamento de dados, o usuário precisa ser informado disso. E aí vai para a nossa terceiro ponto, o acesso aos dados. O usuário precisa ter acesso facilitado a todos esses dados que ele provém para a entidade, né? Então, esses dados precisam ser de fácil acesso. Então, se você não tem uma página de account, se o seu usuário vai na loja e não consegue resgatar esses dados, pode te gerar problema. Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Então,
Fica a dica também, o MyAccount já resolve isso, mas ele precisa de um ambiente facilitado para ter acesso às informações e atualizações. Anonimação, bloqueio ou eliminação de dados necessários ou tratados em desconformidade com a lei. Então, você tem que dar o direito para o usuário para ele poder eliminar os dados, bloquear a qualquer momento o seu tratamento desses dados. Então, é extremamente importante. Portabilidade de dados para outro fornecedor. Isso foi um pouco difícil, eu tive que estudar bastante, mas um fornecedor, você tem o direito de transformar suas informações, deletar também como fornecedor e transferir para outro fornecedor. Então isso é muito interessante, porque é previsto por lei a portabilidade de dados. Eliminação de dados pessoais tratados com consentimento do titular, e isso também é fantástico, né? Porque você tem que ter o direito de seus dados não existirem mais. A informação das entidades públicas e privadas. Então, geralmente, quando as entidades públicas vão precisar acessar dados pessoais, eles têm que comunicar. Informações sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa. Então, se você não forneceu dados, você tem que saber o que vai acontecer em caso você não fornecesse dados. Geralmente uma má experiência, uma experiência incompleta. Revogação do consentimento, então você pode retirar o seu consentimento de permissão para utilizar os seus dados a qualquer momento. O titular tem direito a peticionar em relação aos seus dados contra o controlador. Então, o titular sempre vai ter direito a peticionar esses dados. Pode se opor ao tratamento de dados, então você tem direito a não aceitar o tratamento dos dados. Os direitos previstos nesse artigo serão exercidos, claramente. Comunicar que não é agente de tratamento de dados e indicar sempre que possível. Então, se você não utiliza dados pessoais para nada, você tem que deixar isso claro. Mas é algo também interessante. Indicar as razões de fato ou de direito que impede a adoção imediata da providência. Então, se você não pode fazer uma adoção imediata, você tem que avisar o porquê, ok? A confirmação de existência ou acesso de dados pessoais serão providenciados por meio de declaração clara e completa que indique a origem dos dados e inexistência de registro. Então, acho que também fica bem claro para todo mundo. E os dados pessoais serão armazenados em formato que favoreça o exercício de direito de acesso. Acho que é bem claro, e isso daqui diz bastante sobre a anonimização. Então você não vai tentar criptografar esses dados para impedir que o usuário tenha essa informação. Então acho que também fica bem claro para todo mundo. No próximo conteúdo, nós vamos entender um pouquinho mais sobre fundamentos de proteção e tratamento de dados. Beleza? Espero que vocês tenham gostado até agora e espero que esteja te ajudando. Obrigado!